O que é People Analytics? People Analytics é uma área que vem crescendo bastante, que é a aplicação de análise de dados para recursos humanos. Basicamente, vem todos os processos que envolvem pessoas dentro de uma corporação e como a gente aplica a análise de dados para diversas etapas desse processo. Então, aqui a gente vai abordar alguns conceitos primordiais para aplicar o People Analytics dentro da sua corporação e também para desmistificar algumas análises e dirimir alguns erros que podem acontecer. O primeiro ponto que a gente vai abordar é a avaliação de performance. A avaliação de performance significa entender o quanto os seus colaboradores estão entregando dos seus objetivos e como a gente consegue analisar a performance dele de acordo com critérios objetivos que permitam a gente pilotar a equipe e desenvolver a equipe de forma melhor e mais assertiva. Nesse slide, a gente vai introduzir um conceito bem interessante. Como a gente consegue separar causas e efeitos, né? A capacidade de alguém entregar um determinado resultado ao longo de um tempo e como o contexto influencia isso. Como a gente está vendo no slide, eu tenho o gráfico A e o gráfico B. No gráfico A, eu tenho o esforço empregado versus os resultados alcançados, assim como no gráfico B. Porém, a gente vê que em duas amostras, as curvas azul e verde, a gente tem uma diferença muito grande entre pessoas que aplicaram um grande esforço, mas alcançaram baixo resultado, e pessoas que, mesmo com baixo esforço, alcançaram resultados muito bons. Por que isso acontece? É porque existe uma externalidade aí, ou seja, existe um ambiente de alto ruído, onde as pessoas elas não conseguem entregar o melhor da performance delas porque não depende somente delas alcançar aquele resultado, e sim de fatores externos. Um bom exemplo disso é uma equipe de vendas que não está conseguindo alcançar suas metas porque teve algum tipo de contração no mercado. Se, por exemplo, a gente tem algum processo de crise econômica, a equipe de vendas vai ter uma piora sensível nas vendas, mas não depende delas, são fatores externos que dizem respeito à realidade de um país e se tornam impossíveis alcançar os resultados como eles vinham sendo alcançados anteriormente. Por outro lado, já no gráfico B, a gente vê um ambiente em que tem baixo ruído, ou seja, independente do nível de esforço, os resultados eles são basicamente coerentes. Por quê? Não tem grandes externalidades que estejam influenciando a performance do colaborador para atingir os seus resultados. Aqui, um fator para a gente conseguir de fato colocar isso em questão e fazer uma análise mais justa em relação aos colaboradores é tentar observar a persistência como um fator de depuração, ou seja, se as métricas estão variando muito ao longo de um período comparado, a gente tem que desconfiar se elas estão medindo aquilo que a gente realmente espera. Caso contrário, a gente tem que revê-las e pensar se a gente encontra uma métrica mais consistente e aí a gente consegue eliminar esses ruídos e ter uma melhor avaliação da performance dos colaboradores. Outra questão a ser avaliada é não olhar simplesmente para os resultados de metas que são estabelecidos como a principal métrica de avaliação dos colaboradores, e sim olhar para outras métricas contextuais que dizem respeito à performance e conseguir balancear isso de acordo com aquele contexto já conhecido. Agora, no próximo slide, a gente vai olhar um pouco sobre o ciclo de gestão de recursos humanos do ponto de vista de contratação, carreira interna e retenção e entender como People Analytics pode nos ajudar para isso. Aqui vale reforçar novamente que a gente está falando de uma metodologia quantitativa, ou seja, os dados vão ser sempre considerados do ponto de vista daquilo que a gente mensurou. Porém, a análise de dados qualitativa ela é bem importante e ainda mais crítica em People Analytics, porque ela traz questões do ponto de vista inclusive ético, porque a gente está falando de pessoas, e pessoas têm comportamentos que não sempre são bem descritos por métodos quantitativos. Analisar os dados qualitativos em conjunto com os dados quantitativos, nesse caso, é super importante. E aí também tem um ponto de tomar cuidado no levantamento dos dados qualitativos e não confundir com uma impressão ou alguma coisa de convivência ou conhecimento prévio que a gente pode ter dessas pessoas. É interessante que a gente faça essa abordagem de captura de dados qualitativos de um ponto de vista sistemático, igual para todo mundo. Senão a gente vai ter resultados muito discrepantes e pouco produtivos do ponto de vista analítico. O primeiro ponto que a gente tem que ver, e aqui já eu trago uma citação de Peter and Hull, bem conhecido, né, como uma chamada
lei de Peter, ou princípio de Peter, em que uma pessoa ela se desenvolve até o nível da incompetência. Eu acho que isso é bem famoso. Mas para que eu trago esse princípio? O princípio de Peter é interessante para a gente pensar mobilidade interna e como isso se dá ao desenvolvimento de carreira e como a gente consegue analisar isso do ponto de vista quantitativo para as pessoas. Para trazer do ponto de vista da mobilidade interna uma perspectiva analítica por meio dos dados, seria interessante comparar a performance de pessoas que são promovidas dentro da mesma empresa para um novo cargo e com as pessoas que são contratadas no mercado para exercer a mesma função. Para tanto, um autor chamado Matt Bidwell, no artigo Pay More to Get Less, analisou no período de 2003 a 2009 da divisão de um banco de investimentos os dados que continham fotografias anuais da avaliação de performance e salários e a descrição das atividades descritas de um grupo de funcionários. Ele se ateve somente aos cargos que podem receber pessoas via promoção interna e onde foi possível observar o preenchimento de uma vaga. No artigo ele quis entender se a performance dos candidatos contratados no mercado, comparada aos candidatos promovidos internos, controlando pelas atividades exercidas, era maior ou menor. Ele observou que, em geral, os contratados no mercado atingem resultados piores do que os promovidos. Eles têm 75% de chance de alcançar uma avaliação melhor do que os promovidos e 270% mais chance de obter uma avaliação pior. Contratados levam em média 3 anos para alcançar uma performance similar aos promovidos e os contratados em geral ganham 18% a mais do que os promovidos, sendo que os promovidos demoram até 7 anos para alcançar o mesmo patamar salarial de quem foi contratado no mercado. Ou seja, as pessoas que são contratadas, elas acabam performando pior, ganhando melhor em relação às pessoas que foram promovidas. Mas antes de generalizar e dizer que isso serve para todas as companhias, é muito importante ressaltar que esse caso e esse banco e esse estudo diz respeito àquele contexto. E diferentes contextos podem ser diferentes análises e por isso vale a pena você entender o quanto isso faz sentido. No caso aqui, o artigo serve como uma referência comparativa e não como uma conclusão, uma lei que você pode estabelecer para todas as empresas. Passando ao ciclo de contratação, eu trouxe um outro artigo chamado Attracting and Selecting. Ele fala um pouco sobre quais são os métodos de seleção que a gente aplica para então conseguir predizer a performance do usuário dentro do trabalho uma vez que ele é contratado. Aqui ele conseguiu estabelecer, por meio dessa medida estatística chamada correlação, onde ele estava observando uma medida de desempenho dos funcionários dentro da empresa e uma medida de desempenho deles que foi atribuída ao teste em si e quanto elas estavam correlacionadas. E ele conseguiu observar que, por exemplo, amostras de trabalho como portfólio, que é bem utilizado em áreas criativas, ou cases práticos, que são mais comuns em áreas consultivas, predizem melhor que aquela pessoa vai desempenhar bem a função dela. Em relação, por exemplo, às entrevistas não estruturadas, que são, em geral, o método mais comum que a gente utiliza dentro das empresas para contratar alguém. Então, por entrevistas não estruturadas, a gente pode entender entrevistas que a gente simplesmente conduz ali no feeling, sem um roteiro pré-estabelecido e sem uma possibilidade de comparação com outras entrevistas para as pessoas que a gente quer contratar. Ou seja, a gente está observando quais são os métodos que são melhores preditores da performance do candidato de acordo com o trabalho que ele desempenhou no futuro. Assim, a gente pode ser mais assertivo em prever a performance do contratado e também selecionar melhor os testes e melhorar o nosso processo de seleção e contratação de acordo com isso. Cabe também entender qual é o seu contexto e qual é a vaga em si, e se isso é possível ser aplicado e tentar optar pelo melhor teste possível para aquele contexto. Por fim, observando retenção, eu trouxe esse gráfico aqui que fala também sobre a correlação entre os motivos de saída e a taxa de turnover. Taxa de turnover é a taxa de saída em que os usuários têm da sua empresa. O objetivo era tentar entender, entre as empresas, quais eram as principais motivações de saída e os possíveis preditores delas, para assim tentar atuar a partir deles. Os autores entenderam que a relação entre o líder e o liderado, como a gente pode ver no gráfico, é a condição mais crítica que pode influenciar na saída de um funcionário, seguida pela satisfação do trabalho desenvolvido e depois o conflito de papéis. Aqui ele está entendendo conflito de papéis como papéis pessoais, profissionais,
ou até mesmo como pessoas exercendo duplos papéis dentro das empresas e às vezes não conseguindo dar o devido foco para que elas precisam dentro da função esperada. Um alinhamento de expectativas, por assim dizer. Eles entenderam que o turnover ele funciona como um processo de busca, basicamente. A partir de um momento de uma insatisfação ou de algum sentimento que o funcionário tem, acaba disparando um gatilho de um mecanismo de pesquisa que acaba levando a comparação e, por consequência, a decisão de saída do funcionário da empresa. Assim, a gente tem processos que permitem a gente identificar os preditores de saída, como a avaliação de mão dupla entre líder e liderado, feedback 360 é um exemplo disso, termômetros de satisfação do trabalho, podem ajudar a gente a predizer quais pessoas estão sendo mais predispostas a sair e tentar tomar alguma medida antes de que esse gatilho de decisão de saída e turnover seja acionado e tentar reter mais talentos dentro da nossa empresa. Existem também modelos estatísticos mais sofisticados, que existe uma autoridade de preparo de fluxo de dados bem maior, porém isso é um tópico mais avançado e também é importante que a gente comece analisando o básico para então avançar para técnicas mais sofisticadas.